e a nossa revisão de história hoje é sobre o Brasil, períodos históricos. Para chegarmos ao que hoje somos, essa nação que nós somos, muitos fatos aconteceram. Hoje somos uma grande nação, com uma pluralidade imensa de culturas e mistura de povos, que foi assim que começou o povo brasileiro. Os primeiros anos do domínio português foi um período que aconteceu de 1500 até 1534 e pode ser chamado de período pré-colonial. Pré quer dizer que veio antes do período colonial. Essa época foi muito importante porque houve uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira, que foi a Vila de São Vicente, e logo depois ele fundou a Vila de Santo André. As duas vilas estavam situadas no estado de São Paulo. E foi também Martim Afonso de Souza quem trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil. Houve durante todos esses anos muitas lutas contra os franceses que terminaram sendo expulsos do território português. Falamos do período pré-colonial, como Tia falou, que antecedeu ao período colonial. Agora nós vamos estudar o período colonial, que também foi um período caracterizado pelas lutas entre brancos e índios e pelo processo de escravização dos africanos, que foram trazidos para as lavouras de cana-de-açúcar, já que o açúcar era um produto, vamos dizer assim, que todos queriam. Então os senhores de engenho cada vez mais mandavam buscar os escravos na África para trabalharem nas lavouras. O açúcar começou a ser muito valorizado e, por consequência, a procura de escravos também aumentou. Durante esse período, muitas cidades foram fundadas e cresceram graças ao comércio de compra e venda de cana-de-açúcar na produção local. Foi o período mais extenso da nossa história, foi o maior período. Nele também aconteceram muitas revoltas. Por quê? Pela insatisfação por causa do domínio português e a cobrança de altos impostos. Nesse período também, o povo brasileiro foi se misturando com outras raças, o branco, o negro, o índio, e assim começou a mestiçagem brasileira, onde brancos, negros e índios formaram a nossa nação, a nação brasileira. Agora vamos falar do período imperial. Várias mudanças também aconteceram nesse período, com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Destacaram-se nesse período a criação do Arquivo Militar, da Imprensa Régia, do Banco do Brasil, da Fábrica de Pólvora e do Jardim Botânico. Também aconteceram neste período as instalações das escolas médicas, dos museus e bibliotecas reais, da Academia Militar e da Academia de Belas Artes. Foi um período relativamente curtinho. Aconteceu de 1822 a 1889, com fatos marcantes em nossa monarquia, que era o regime de governo exercido por reis e imperadores. Ocorreram também nesse período a independência do Brasil, onde o Brasil finalmente deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser um país livre, e a Lei Áurea, que libertava todos os escravos brasileiros do cativeiro. Agora, vamos falar sobre o período republicano, que teve início em 1889, quando as Forças Armadas comandadas por Marechal Deodoro da Fonseca derrubaram a monarquia
e assim a República foi proclamada. Na época, o imperador do Brasil e toda a família real foram obrigados a deixar o Brasil. Como atividade de casa, tia vai deixar para vocês o primeiro quesito. Vamos enumerar aqui os principais acontecimentos de cada período. O que foi que marcou mais o período colonial? Você pesquisa no seu livrinho e escreve aqui na letrinha A. O que marcou o período imperial? E o que marcou o período republicano? Você vai pesquisar para escrever. E agora vamos para o segundo quesito. Sobre o período pré-colonial, que foi aquele que aconteceu antes do período colonial, é correto afirmar que São Paulo foi estabelecida como capital da colônia. Este foi o período em que a costa do país foi mapeada e as 2 primeiras vilas foram fundadas. Foi o período em que Cabral estabeleceu residência com a sua esquadra, tornando o país o ponto de descanso entre as longas expedições, ou nenhuma dessas alternativas está correta? Marca o xizinho aí. Tia vai deixar aqui um beijo grande e até amanhã.